Olá, turma, como vocês estão? Nesta aula, a gente vai tratar sobre os parâmetros de qualidade em cromatografia. Porque, assim como é muito importante que vocês conheçam a teoria da técnica de cromatografia, conheçam um cromatógrafo, saibam as principais partes que compõem o equipamento, como é que elas funcionam, também é muito importante que vocês saibam interpretar o resultado obtido a partir de uma análise gráfica. No caso da cromatografia, seja ela líquida ou gasosa, o resultado que a gente avalia é um cromatograma. E existem algumas ferramentas que podem nos auxiliar na interpretação desse cromatograma. Ou seja, é muito importante que vocês saibam olhar para esse gráfico, olhar para esse cromatograma e saber se a análise, o resultado obtido, ele está adequado ou não. Caso ele esteja adequado, tudo bem, né? O trabalho acabou por aí. Caso o resultado não esteja adequado, caso o cromatograma não esteja adequado, é necessário sugerir alterações no método de análise para que o resultado obtido possa ser melhorado e devidamente interpretado para fins qualitativos e também quantitativos. Existem algumas ferramentas que nos auxiliam nessa interpretação. Eu não vou falar de todas essas ferramentas, eu vou trazer algumas que eu considero as principais na hora de interpretar um cromatograma. Começando pelo tempo de retenção. O tempo de retenção é um parâmetro mais simples que a gente tem em cromatografia e ele também é muito fácil de ser entendido. Começamos olhando esse cromatograma de dois compostos separados, o composto A e o composto B. No eixo X, nós temos o tempo de retenção em minutos e no eixo Y, nós temos a intensidade do sinal gerado pelo detector. Usualmente, quanto mais intenso for o sinal, significa que maior quantidade daquele componente está presente na amostra. Bem, começando com o composto A. Como é que a gente vai determinar qual é o tempo de retenção desse componente A e qual é o tempo de retenção do componente B? Pelo conceito, TR é o tempo de retenção e significa o tempo decorrido entre a injeção e o ápice do pico cromatográfico. Bom, se a gente olhar o primeiro composto, a gente vai ver que o ápice dele está aqui. Traçando uma linha do ápice até a base, a gente vai definir que o tempo de retenção aproximado do componente A é de aproximadamente 6 minutos. Então, o TR de A é de 6 minutos. Enquanto que o tempo de retenção do composto B, o TRB, traçando do ápice até a base, é de aproximadamente 8 minutos. Então, esse é um parâmetro muito simples e fácil de ser avaliado e determinado em um cromatograma. Um segundo parâmetro que é importante vocês conhecerem é o TM, ou tempo de retenção do composto não retido. Por que TM? Antigamente, costumava se referir a esse parâmetro como tempo morto, ou seja, o tempo mínimo para que um composto que não interagiu com a fase estacionária atravesse o sistema. Porque o que acontece? Do tempo em que ocorre a injeção da amostra no sistema de cromatografia até a chegada ao detector, isso leva um determinado tempo. Mesmo que algum componente não interaja em nenhum momento, não tenha nenhum tipo de interação com a fase estacionária, ele vai levar um tempo para percorrer essa distância, do ponto de injeção até o detector. E o tempo decorrido da injeção até a chegada do detector de um composto não retido, ou seja, de um composto que não interagiu com a fase estacionária, a gente define como tempo morto. No gráfico, aqui está a representação do TM. Então, vejam, o tempo morto foi de aproximadamente 1 minuto, ou seja, o tempo entre a injeção e a detenção foi de aproximadamente 1 minuto. Como que a gente define quem é o tempo morto, né? Quem é o sinal relacionado ao tempo morto? Normalmente é a primeira alteração que a gente tem na linha base. Então, se vocês olharem aqui, ó, do tempo zero, a gente tem uma linha base,
e aí de repente a gente tem um sinal positivo e já um sinal negativo. Então vejam que houve uma alteração da linha base, e essa primeira alteração que a gente enxerga em um cromatograma é definido como TM, ou tempo do componente não retido. Temos também o TR', que é o tempo de retenção ajustado, que indica o tempo médio que as moléculas do analito passaram sorvidas na fase estacionária. O TR', ele é calculado pela diferença entre o tempo de retenção e o tempo morto. Então, é o que o próprio nome sugere, a gente consegue ajustar o tempo de retenção de um componente, e o tempo de retenção ajustado indica o tempo efetivo que aquelas moléculas do analito passaram sorvidas na fase estacionária. Um segundo parâmetro bastante utilizado em cromatografia é a eficiência, que é sinônimo para número de pratos teóricos, também conhecido como N. Bem, esse parâmetro eficiência ele pode ser conceituado da seguinte forma: é a habilidade do sistema, injetor, tubulações, conexões, colunas, fase imóvel e detector em promover picos agudos, estreitos e uma boa separação. Então, como é que a gente pode visualizar e entender um pouco melhor o que significa a eficiência? Olhando para essa figura aqui, né? O que a gente vê nessa figura? Dois sinais cromatográficos, dois picos cromatográficos. Um pico em vermelho, que é esse aqui, que vocês conseguem perceber que ele tem uma largura de base, né? Essa largura aqui, ó, na base do cromatograma, ela é muito maior do que a largura de base nesse sinal cromatográfico aqui em azul. O que isso indica? Se a gente comparar esses dois sinais, a gente conclui que, segundo o conceito de eficiência, o sinal, o pico cromatográfico em azul, né, ele foi obtido com uma eficiência maior do que o sinal cromatográfico aqui em vermelho, porque ele apresenta uma largura de base muito menor, um pico muito mais estreito e um pico muito mais agudo. E por que isso é interessante? Porque, vejam, a gente está avaliando aqui um único sinal cromatográfico, mas imaginem que numa mistura complexa a gente não vai ter um único sinal, a gente vai ter vários compostos sendo separados. Imaginem que todos esses componentes que são separados, cada um no seu tempo de retenção, eles apresentem as larguras de base grandes, né? Largas. O que isso pode sugerir? Pode sugerir que eles começam a se sobrepor uns aos outros. E aí a gente pode ter dificuldade na hora da interpretação, né? Porque um pico pode encobrir o outro. Então é sempre muito desejado que os sinais cromatográficos os mais estreitos, agudos possíveis. Então, quando eu tenho esse tipo de sinal, disse que eu tenho uma boa eficiência no processo de separação. E, como consequência, um elevado número de pratos teóricos. Quanto maior o número de pratos teóricos, maior é a eficiência da minha separação. Normalmente, o número de pratos teóricos, o N, né, está intimamente relacionado com o tamanho e uniformidade das partículas da fase estacionária, temperatura e comprimento da coluna, vazão e viscosidade da fase móvel, dentre outras. Então, veja, são vários parâmetros do método que podem influenciar a eficiência de separação. Caso o meu sinal cromatográfico apresente-se pouco eficiente, eu preciso melhorar as minhas condições de análise com o intuito de obter uma separação mais eficiente. Então, eu posso mexer em qualquer um desses parâmetros aqui, como tamanho de partícula, temperatura da separação, comprimento de coluna, viscosidade, vazão da fase móvel, que eu provavelmente vou estar influenciando na eficiência de separação. Como que a gente calcula? A gente não vai deduzir equação nenhuma aqui, até porque não é o objetivo da disciplina. O objetivo é que a gente entender o que são esses parâmetros, como calcular e como interpretar o valor obtido. A equação para obter N, né, número de pratos teóricos ou eficiência de separação, na verdade a gente pode obter de duas formas. Utilizando a largura de base do pico, que é essa aqui, ou utilizando a largura a meia altura, né? Então, se a gente considerar essa altura aqui total do sinal cromatográfico, né, a gente pode definir que mais ou menos aqui na metade eu vou ter uma largura meia altura. Essa largura aqui, a meia altura, ela é
preferencial no cálculo, porque existe menos chance de erro na hora de a gente adquirir essa medida. Qualquer deformação no sinal gráfico pode dificultar a medida da largura na linha base. Então, aqui estão as duas equações para eu trabalhar tanto com o método tangente, ou seja, a largura de base, WB, ou trabalhar com a largura a meia altura, que seria esse WH. Tá? Então, é uma equação relativamente simples, que considera o tempo de retenção e a largura de base ou a largura a meia altura, ambos elevado ao quadrado e multiplicado por 5,5 ou por 16, dependendo do método que está sendo utilizado. Muito relacionado também à eficiência de pratos teóricos, a gente tem o termo H, tá? Que vai estar aqui nessa outra figura. O que significa H? Está aqui o conceito, altura de prato teórico. Por que é H, né? Porque no dedo tem height, de altura, tá? Bom, o que significa o H, então? O que é o conceito teórico? É a espessura de uma camada de coluna em que se admite existir equilíbrio instantâneo das moléculas do soluto entre a fase estacionária e a fase móvel. Porque, vejam, esse é um parâmetro, tanto o número de pratos teóricos como a altura de prato, é um parâmetro e um conceito bem importante. Quando a gente tem uma separação em cromatografia líquida, o que a gente quer? Interação do analito com fase estacionária e fase móvel. No momento em que ocorre uma interação entre analito, fase estacionária e fase móvel, a gente pode sugerir que está ocorrendo um estágio de equilíbrio durante o processo de separação. Para que uma separação seja eficiente, essa interação entre o soluto e fase estacionária, ele não pode ser irreversível. Caso contrário, o meu analito vai interagir forte com a fase estacionária, ele vai ficar ali, ele não vai sair da coluna e eu não vou conseguir detectá-lo. Então, durante o processo de separação, eu preciso que ocorram vários estágios de equilíbrio, várias interações entre o soluto, fase móvel e fase estacionária. Para cada estágio desse de equilíbrio, a gente pode conceituar, ou melhor, cada estágio de equilíbrio pode ser sinônimo de número de prato teórico. Então, quanto maior for o número de estágios de equilíbrio, a gente diz que maior é o número de pratos teóricos na separação cromatográfica. E a altura tem a ver com a espessura dessa camada. Então, a gente pode imaginar uma coluna de separação preenchida com fase estacionária e a gente pode, claro, isso aqui é de forma mais didática, né? A gente pode imaginar que existem vários pratos dividindo, né, ou preenchendo essa coluna de separação. Cada estágio de equilíbrio pode ser considerado um prato teórico. Quanto menor for a espessura desse prato teórico, vocês podem imaginar que eu vou ter um maior número de pratos numa mesma coluna, né? Porque imagine que eu tenho uma coluna com o mesmo tamanho, quanto menor for a espessura desse prato teórico, eu vou ter um maior número de pratos dentro dessa coluna. Consequentemente, eu vou ter um número maior de estágios de equilíbrio e, por consequência, uma maior eficiência de separação com maior número de pratos teóricos. Então, o que a gente sempre quer numa separação? Elevada eficiência, elevado número de pratos teóricos com a menor altura de prato possível. Como que a gente calcula a altura de prato teórico? O H a gente vai considerar uma razão entre L, que é o comprimento da coluna, pode ser em centímetros ou em milímetros, né, tanto faz, e N, que é a eficiência ou o número de pratos teóricos. Terceiro parâmetro que a gente pode ver é o fator de capacidade, K. Esse fator, ele também está muito relacionado, a gente pode tentar a relação dele com o tempo de retenção, porque ele considera o tempo que os componentes da mistura passaram efetivamente dentro da coluna, em contato com a fase estacionária. Por convenção, esse fator de capacidade não depende da geometria da coluna ou da vazão, mas ele sim é por temperatura da coluna, deixa eu pegar o meu marcador aqui, pela temperatura da coluna e também pelas polaridades, tanto de fase móvel quanto da fase. Ele não é afetado pela geometria da coluna ou pela vazão. Bem, então aqui é também relativamente simples para calcular K, tempo de retenção menos o tempo morto, dividido pelo tempo morto.
existe uma faixa ideal, né, para que a gente obtenha os valores de K. Qual seria essa faixa ideal? Quais seriam os valores ideais para se trabalhar com o fator de capacidade? Se a gente estiver trabalhando com misturas simples, o fator de capacidade ele tem que ser superior a 1 e inferior a 10. Então, entre 1 e 10. Se eu estiver trabalhando com misturas complexas, o K idealmente deve ficar entre 1, então superior a 1, e inferior a 20. Por quê? O que eu tiro de principal informação daqui? Como o K está muito relacionado com o tempo de retenção do composto e o tempo morto, vejam, se eu tiver um componente, por exemplo, que tenha um tempo de retenção muito baixo, vamos pensar num componente que tem um tempo de retenção igual a 5, tá? Então, o tempo... E o tempo morto, vamos colocar aí que foi, sei lá, 3 minutos, né? Então, 5 menos 3, dividido por 3, isso aqui vai dar 0,6. Tá? Veja, esse valor 0,6 ele é inferior a 1, né? O que isso quer dizer? Que o componente que evoluiu com um fator de capacidade igual a 0,6, ele interagiu pouco com a minha fase estacionária. Ele saiu muito rápido da coluna. Ele evoluiu muito rápido com a fase móvel, então ele teve uma interação muito forte com a fase móvel. É bem provável que a força de eluição da minha fase móvel esteja muito elevada. Eu vou precisar diminuir a força da minha fase móvel para permitir que esse componente tenha uma interação maior com a fase estacionária e possa ser separado. O que acontece se o tempo de retenção for muito alto? Então, quanto maior for o tempo de retenção, né, do componente, aí maior vai ser o valor para o fator de retenção. E por que eu tenho que ficar entre 10 e 20? A gente vai tratar numa próxima aula, quando a gente falar da cinética de separação. Idealmente, a gente não quer também que o composto ele fique muito tempo dentro da coluna, em contato com a fase estacionária, porque esse processo pode permitir o alargamento de banda. É muito usual acontecer isso. Então, o que a gente quer? Uma separação completa dos componentes no menor espaço de tempo possível. Então, por isso que o fator de retenção, de capacidade, né? Ele não pode ser superior a 10 para misturas simples e também não pode ser superior a 20 para misturas complexas. Então, a gente sempre vai trabalhar, depois a gente vai treinar, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem. E então, a gente tentar sugerir alterações também na fase móvel ou na fase estacionária, enfim, ou na temperatura da coluna, que são os fatores, né, que afetam esse termo, para tentar melhorar e atingir os valores ideais do fator de capacidade. Normalmente, esse é o primeiro parâmetro que a gente avalia e se ele não estiver adequado, a gente pensa em ajustar. Bem, aqui, deixa eu só apagar a nossa marcação aqui do slide anterior. Eu tentei colocar para vocês aqui um cromatograma para a gente praticar um pouquinho, olhar para esse cromatograma e tentar entender como é que o fator de capacidade ele está influenciando na resposta do sinal cromatográfico. Vou pegar de novo o marcador aqui. Então, veja, nesse cromatograma eu tenho a separação de uma mesma mistura, tá? É uma amostra de herbicidas. Ok? Não importa agora quais são esses herbicidas, importa a gente começar a praticar a interpretação do cromatograma. Então, aqui ele até discorreu quais são os 5 herbicidas que estavam presentes na mistura. Aí ele colocou a condição, aqui é o tamanho da coluna, 150 milímetros de comprimento por 4,6 milímetros de diâmetro com 5 micrômetros de partícula, utilizando uma coluna C18. Então, aqui é bem importante a gente entender que é uma coluna C18. Se vocês recordarem, C18 indica uma coluna, uma fase estacionária do tipo reverso, em que a fase estacionária é menos polar e a fase móvel é mais polar. Ok. Bom, a separação ocorreu, ele fez 4 testes de separação. No primeiro cromatograma, ele utilizou 80% de metanol como fase móvel. Então, 80% de metanol e 20% de água. Aqui está o tempo zero, né? Aqui, que a gente poderia considerar como sendo o tempo morto. A gente não vai chegar a calcular aqui o fator de retenção, né? Porque a escala aqui até está difícil de a gente enxergar,
Mas o que eu quero é que vocês comecem a praticar o olho de vocês, né? Olhando visualmente já para um cromatograma. A gente consegue ver o quê? Que o cálculo está aqui, na verdade ele calculou, né? O fator de retenção variou entre 0,3 e 0,8. Então vejam, um fator de capacidade muito baixo, indicando que os componentes interagiram pouco com a fase estacionária. Qual a consequência disso? Não ocorreu uma separação adequada dos componentes. Eles estão muito próximos uns dos outros, ó, o componente 1 está muito próximo do 2, que está próximo do 3, separa um pouquinho, né? Mas o 4 e o 5 também muito próximos. Então vejam que isso aqui não é uma separação que a gente espera enxergar em cromatografia, a gente precisa melhorar isso. Bom, o que ele fez? Ele modificou então a composição da fase móvel. De 80% de metanol, ele passou para 70% de metanol. Então, ele diminuiu a quantidade de metanol e aumentou a quantidade de água. Se vocês se recordam, água é o solvente mais fraco na cromatografia do modo fase reverso. Então, como ele colocou do solvente mais fraco, eu estou diminuindo a força de eluição. É justamente isso que a gente quer. Diminuir a força da fase móvel para permitir que os componentes interajam de uma maneira mais eficiente com a fase estacionária. E vejam como já melhorou a separação, né? Aqui seria o tempo morto, o K ficou entre 0,8 e 2,3, então já melhorou bastante, né? Talvez a gente pudesse melhorar um pouquinho mais, em que sentido? Aumentar um pouco esse valor aqui, né? Para ele ficar acima de 1, que é o mais adequado. Mas vejam que aqui já ocorreu uma separação entre os componentes da mistura, com um tempo total de análise, obviamente, superior ao da medida anterior, né? Aqui foi 1,4, aqui a gente já tem, sei lá, praticamente 3 minutos de corrida. Aí ele seguiu, né? Colocou 60% de metanol, veja, uma separação completa também dos componentes, com uma distância maior entre os componentes, indicando que eles interagiram mais fortemente com a fase estacionária, e o K variou de 1,8 a 6,6. Então, aqui, vejam, seria a condição ideal para a separação dos componentes de uma mistura. Claro que o tempo de retenção, o tempo total de corrida foi maior também, então é preciso colocar na balança, né? A gente sempre quer a completa separação com o menor tempo de corrida possível. E com 50% de metanol, ele diminuiu mais ainda a força de diluição. O K, teoricamente, aqui, ó, o menor ficou adequado 4, né, para esse primeiro componente, mas para o último componente 19. A gente pode considerar essa mistura uma mistura simples, com 5 compostos, então o fator de capacidade deveria ficar de 1 a 10. Ele ficou, o último componente apresentou um K de 19. Olha a consequência disso, vejam a largura de base do sinal, muito alta. Né? Então, indicando que isso aqui também não está legal. A gente precisa sempre, lembrem, picos agudos, estreitos com a menor largura de base possível. Tá? Então, aqui também, veja, não adianta eu só diminuir a força, né, de eluição e não avaliar os demais parâmetros. Então, aqui a gente poderia considerar a melhor separação como sendo essa aqui, né, em função dos valores do fator de capacidade e também em função do formato dos sinais cromatográficos. A 2 também está adequada, mas pelo fato do primeiro sinal, né, do composto 1 ter apresentado um fator de capacidade 0,8, vamos dizer assim que ela não está dentro do que é estabelecido, né, como valor ideal. Bom, mais um parâmetro que a gente vai discutir é o fator seletividade, alfa. Esse fator seletividade é a capacidade do sistema químico, fase estacionária e fase móvel, de diferenciar entre os componentes de interesse. Como é que eu vou calcular alfa? Aqui está a equação, relativamente simples também. É uma razão entre o fator de capacidade de dois sinais, sinal 2 e sinal 1, né? Pico 2 e pico 1. Ou a gente pode considerar também o tempo de retenção, né? Tempo de retenção 2 menos o tempo morto, dividido pelo tempo de retenção de 1 menos o tempo morto. Bom, como é que a gente vai olhar para esse parâmetro aqui? Ó? Então, aqui a gente tem aquele mesmo cromatograma inicial, vamos olhar agora para o componente A e para o componente B. Esse fator seletividade, ele vai indicar se os compostos estão completamente separados entre si. Idealmente, o fator seletividade, ele tem que ser acima de 1,2. Eu acabei não colocando no slide, mas ele tem que ser superior ou igual, vamos colocar superior a 1,2, para a gente poder indicar que houve uma completa separação. Esse fator, esse parâmetro, a gente sempre vai calcular entre picos consecutivos,
porque eu quero saber se um pico está completamente separado do seu adjacente. O que isso quer dizer? Eu vou calcular a seletividade entre pico 1 e pico 2 e pico 3 e pico 4. Não vou calcular a seletividade entre pico 1 e pico 10, por exemplo, né? Se eu tiver 10 componentes na mistura. Eu quero saber se eles estão completamente separados, mas sempre entre picos adjacentes consecutivos. Esse parâmetro, ele é o próximo, lembram, o primeiro a ser modificado é o fator de capacidade, e ele seria o próximo parâmetro a ser modificado caso não exista sucesso no ajuste do fator de capacidade, né? E mesmo existindo sucesso no fator de capacidade, muitas vezes é necessário fazer o ajuste também da seletividade. Quais são os parâmetros que vão afetar quais fatores vão afetar esse parâmetro, né? Normalmente as características da fase móvel, né, polaridade de fase móvel e fase estacionária, e o pH da fase móvel vão influenciar na seletividade. Então, se eu tiver que ajustar esse parâmetro, eu vou logo pensar nessas 3 características que influenciam esse parâmetro de qualidade. A resolução também é uma medida, é um parâmetro bastante importante, e o que ela indica? A resolução, também chamado DRS, né, de uma coluna, mostra o quanto 2 bandas se distanciam uma em relação à outra em comparação com as suas larguras. Fornece uma medida quantitativa da capacidade de uma coluna em separar 2 analitos. Então, vejam, a resolução ela vai nos indicar o quanto 2 componentes estão completamente separados e também se esses componentes separados, como é que está a largura de base, se está estreita ou se está larga. Essa é a equação para cálculo da resolução. Então, vejam, a gente vai, obviamente, considerar o tempo de retenção dos componentes. Então, seria o 2 aqui, né, que multiplica o tempo de retenção do componente 2 menos o tempo de retenção do componente 1, dividido por largura de base do componente 1 mais a largura de base do componente 2. Então, tanto o tempo de retenção quanto as larguras de base ou as larguras a meia altura influenciam nesse parâmetro. Aqui a gente consegue destrinchar um pouco mais esse parâmetro e a gente percebe que o fator de capacidade é o K, o alfa, que é a seletividade, e o N, que é a eficiência, vão influenciar nesse parâmetro resolução. Então, se a gente precisa mexer no parâmetro de resolução, a gente pode pensar em quais características afetam o fator de capacidade, seletividade e eficiência para tentar sugerir como resolução. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Acabei deixando em inglês aqui. Peço desculpas para vocês, mas eu vou traduzir, vou ler agora com vocês para a gente tentar entender isso aqui direitinho. Então, aqui o K. O K, que é o fator de capacidade, numa eluição isocrática, usualmente ele é controlado variando-se a composição da fase móvel, B. A fase móvel B, né? Então, a proporção de B, desculpa. Então, vejam que esse é um parâmetro, a composição ou a proporção de B na fase móvel é um parâmetro que deve ser considerado para se variar K e, consequentemente, a resolução. A escolha do solvente, né, do B, do modificador orgânico, no caso de cromatografia de fase reversa, usualmente metanol ou acetonitrila, a temperatura, o tipo da coluna, ou para as amostras que contêm ácidos ou bases, né, o pH da fase móvel, a concentração do tampão e a concentração do par iônico também vão influenciar, obviamente, no parâmetro que é a seletividade. Então, vejam, se eu quiser trabalhar, alterar a seletividade, eu vou ter que olhar com mais calma para todas essas características aqui, para todas essas variáveis, pensar em alterar ela, para consequentemente alterar a seletividade e também a resolução. E o N, que é a eficiência também, a gente pode variar algumas condições da coluna, como o comprimento da coluna, a taxa de fluxo e o tamanho de partícula. Isso vai promover ou vai influenciar os teóricos e, por consequência, né, alterando aqui, melhorando o número de pratos teóricos, eu vou melhorar a minha resolução. Então, vejam, são muitos parâmetros, muitas características que podem ser alteradas durante um método para que a gente possa melhorar esse parâmetro de resolução. A forma de calcular. Aqui, vejam, não se assustem, porque aqui eu trouxe bastante informação para vocês de como a gente pode melhorar esse parâmetro. Mas o cálculo ele é muito simples, né? É só utilizar essa equação
E a resolução, ela deve ficar igual, ela deve ser, né, superior ou igual a 1,5, pelo menos 1,5, para fins quali e quantitativos, tá bom? Qual que é a resposta disso num cromatograma? Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico, né, que representa um cromatograma com 3 resoluções distintas. Deixa eu pegar o meu marcador aqui. Nesse primeiro caso, a gente tem uma resolução de 0,75, e a gente enxerga aqui, o sinal A, o composto A e B não estão completamente separados, né? Eu tenho o sinal eluindo, ele não volta para a linha base, para depois o componente B eluir. Então, eu não tenho uma completa separação dos componentes aqui. Então, aqui eu já posso ver que essa resolução não está legal. Nesse segundo gráfico, a gente tem uma resolução igual a 1. Vejam que aqui já melhorou um pouquinho. O componente A já está melhor separado do componente B, mas ainda eu não tenho uma completa separação dos componentes, tá? Então, a resolução aqui igual a 1 também não está completamente adequada. E por último, a gente tem uma resolução de 1,5, que foi aquela resolução que eu sugeri para vocês. Então, aqui sim, a gente enxerga a completa separação entre o componente A do componente B. E aqui a gente tem as larguras de base, né, de forma tangencial. Aqui a gente vai tangenciar aqui o eixo X, né, vai traçar uma linha tangente para poder definir qual é o W, a largura de base do componente A, o WA, tá escrito aqui, ó, e qual é o WB, para ambos os sinais. Quanto mais estreito também for o sinal, melhor para esse parâmetro resolução. Outro detalhe é que a resolução acima de 1,5 ela é considerada adequada desde que a proporção, a quantidade dos componentes na mistura seja semelhante. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com 2 componentes A e B na proporção 1:1, a resolução de 1 não está legal, porque a gente não vê uma completa separação, né, dos componentes, então aqui não está legal. 1,5, beleza, já ficou legal. E uma resolução de 2, melhor ainda, uma melhor separação entre esses componentes. Se eu tenho esses mesmos 2 componentes, mas agora numa proporção de 10:1, vejam, 10 vezes mais do componente 1 do que do componente 2, aqui está cortado o sinal, tá? Mas indicando, vejam, uma quantidade já 10 vezes maior do componente A, vejam que resolução 1, nem pensar, na resolução 1,5. Tá? Já consigo ainda visualizar uma completa separação e na 2 também. Agora, vamos pegar já essa aqui, ó, de 1000 vezes para 1. Então, se eu tiver um dos componentes 1000 vezes mais concentrado, olha como eu vou ter uma influência aqui no cromatograma. Eu nem enxergo o componente 2 com uma resolução igual a 1. Então, por isso que em casos em que vocês tenham um componente muito mais concentrado do que o outro, a resolução ela tem que ser maior. No caso aqui de 100 ou 1000 vezes, pelo menos, o ideal é que a resolução seja de pelo menos 2, para que a gente tenha essa completa visualização e separação dos componentes. E para fechar, né, por último, eu vou passar rapidamente. Rapidamente eu digo porque eu não vou dar nenhum exemplo, a gente vai praticar isso depois com lista de exercícios, mas tem uma análise quantitativa, né? Então, a gente, até agora, todos esses parâmetros que a gente tratou influenciam muito numa análise qualitativa, mas a gente tem que pensar na quantificação também dos componentes, né? Então, se algum componente, se vocês tiverem interesse em quantificar algum componente, qual que vai ser o trabalho que vocês vão ter que fazer? Vai ter que ser criada uma curva de calibração, tá? Para o componente ou para os componentes de interesse na mistura. Então, aqui seria uma representação de uma curva de calibração. Vejam, desse componente aqui só, né? Desse componente. Vejam que a gente vai... Como é que a gente vai traçar essa curva de calibração? Muito tranquilo. Vocês vão construir... obviamente que vocês vão precisar de um padrão, então vocês vão ter que saber quem é o componente que vocês querem quantificar na amostra, né? Vão ter que ter um padrão analítico desse componente de interesse. Vocês vão preparar concentrações distintas desse padrão, pelo menos 5 concentrações diferentes, e vão injetar. O que vai ser a resposta? Quanto maior for a concentração desse composto de interesse, desse padrão, maior vai ser a área sob o pico, né? Então, aqui a gente teria, como um exemplo, né, uma área do pico de menor concentração. Aqui em rosa a gente já teria uma área um pouco maior, que seria a área referente a todo esse sinal cromatográfico, né? E assim por diante.
Obviamente que o sistema de cromatografia faz todo esse trabalho de integração da área do sinal, vocês não vão precisar se preocupar em integrar a área de sinal, mas é importante entender para que ela serve, né? Então, vocês têm que integrar toda a área do sinal, ou pelo menos obter esse valor de área, e depois plotar um gráfico de calibração, em que no eixo X vai ter a concentração e no eixo Y a área do sinal. Quanto maior for a concentração, maior, espera-se, pelo menos, né? Que seja a área do sinal analítico, né? Então, quanto maior a concentração, maior vai ser a área. Por regressão linear, a gente vai obter uma equação de reta do tipo y igual a ax mais b. Quando vocês injetarem a amostra de refrigerante, vocês vão ter, né, um sinal, se tiver cafeína, obviamente, na amostra de vocês, um sinal no mesmo tempo de retenção aqui do padrão, que vai dar um valor de área para vocês. Vocês vão pegar esse valor de área, vão substituir em y, né, porque em y é onde a gente tem a área, e vocês vão encontrar o valor de x, que vai indicar qual é a concentração da cafeína no refrigerante, né? Não vou falar em marca, né, mas no refrigerante que vocês estão analisando. Relativamente simples, né? Nada diferente do que vocês já costumam ver em química analítica quantitativa. Então, esses seriam os principais parâmetros, tá? Que eu gostaria de discutir com vocês hoje nessa aula. Parabéns se vocês conseguiram entender todos eles, ter pelo menos uma base, né? Eu sei que não é muito fácil, o entendimento às vezes até é relativamente simples. O que eu acho que é mais difícil, que a gente precisa praticar um pouco mais, é justamente as sugestões de quando existe a necessidade de mudar o método, né? Então, por exemplo, o fator de capacidade não está legal, o que eu vou fazer para melhorar isso? A seletividade não está boa, então o que eu vou fazer para melhorar isso? Então, esses são os maiores desafios, mas esses parâmetros, essas ferramentas, elas estão aí para nos auxiliar. E a partir de agora, a gente vai trabalhar com alguns exercícios também, vai tentar colocar isso em prática, interpretar efetivamente os cromatogramas para poder concluir se as separações estão adequadas ou não e como fazer para tentar melhorar isso, tá bom? Então, até a próxima aula.